8h37 agora, bom dia. No Canal Aberto, o convidado do dia. Muito bem, conversamos agora, o nosso convidado hoje através do telefone, né? Mas com a informação, um bate-papo aqui também muito importante com a gente, é o Dr. Luiz Fernando Kubrusli, até por conta do próximo domingo, dia 14, que é o dia do cardiologista. E o Dr. Luiz Fernando Kubrusli, ele é cirurgião cardiovascular e diretor clínico do Hospital Vita e conversa agora, né, sobre essa importante data. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Douglas. Bom dia a todo mundo, a todos os ouvintes. Obrigado por nos atender aí na manhã desta sexta-feira, para falarmos um pouquinho aí sobre a sua profissão e, é claro, né, do seu trabalho, que é muito importante, né? Importante para o senhor também, claro, e importante para as pessoas que o senhor atende. Afinal de contas, o coração, né, tem que estar em dia, tem que estar em ordem, né? Tem até aquela brincadeira, as pessoas perguntam qual a parte do corpo que você mais gosta. Eu já respondo, é o coração. Ah, mas por quê? Eu nunca me deixou na mão, né? Mas para ele não deixar a gente na mão, a gente tem que ter alguns cuidados, não é mesmo, doutor? É isso aí, é um órgão único, né? Nós temos 2 rins, o nosso fígado tem vários lobos que podem funcionar, mas o coração é um só, e ele, uma vez estragado, não tem solução, né? Tem que trocar, porque é hoje uma dificuldade, ou tentar arrumar. Então é importante que a gente faça a prevenção dos cuidados dele, como a gente faz a prevenção dos carros da gente, etc. Certo. Agora a gente tem alguns dados aqui, até de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, que as doenças cardiovasculares, doutor, elas são as principais causas mundiais de morte. Só no Brasil, por exemplo, 300 mil pessoas morrem anualmente, ou seja, um óbito a cada 2 minutos é causado por esse tipo de enfermidade. É um número alarmante, não é não? O que mais chama atenção é que é uma doença que mata independente da situação econômica do país. Você imagine que a maior causa de morte em qualquer lugar do planeta são as doenças cardiovasculares. Não tem influência nem no progresso financeiro, científico. Se você for para o Canadá, se você for para os Estados Unidos, ou for para Sri Lanka, ou for para a África, todos, o primeiro lugar na lista dos causadores de morte são as doenças cardiovasculares, né? As 4 principais, que é o infarto, doença periférica, AVC e a tal chamada morte súbita. Sim. Então é uma doença que leva vidas diariamente. A gente passa uma noite num pronto-socorro e é o suficiente para você ver 2, 3 pessoas, às vezes, chegarem ou numa situação irreversível ou numa situação em óbito, que, por doença cardiovascular, que seria totalmente prevenível e tratável. Sim. Agora, doutor, quais pessoas estão mais propensas a terem problemas do coração, né? Problemas cardiovasculares? Na verdade, assim, como a gente fala, doença cardíaca, a principal doença é o depósito de gordura nas nossas artérias, né? Esse depósito de gordura pode estar ainda associado a outras doenças, como pressão alta, etc. Mas é esse depósito que causa a maior parte das doenças, né? Esse depósito se ocorre quando as gorduras chamadas saturadas, para a gente entender o que é gordura saturada, são as gorduras animais, né? Se eu tomo 1 litro de óleo de granola, eu não estou comendo nenhum colesterol. Agora, se eu passar aquela manteiguinha inocente no pão, a manteiga, eu estou consumindo colesterol. Quer dizer, tudo que vier do animal, as gorduras que vêm dos animais, são as gorduras que causam, quando em excesso, o entupimento das artérias. Então, veja só, se você tem uma artéria, né? A artéria, o que ela é? São tubos que carregam o sangue do coração para os diversos órgãos, inclusive irrigam o próprio coração. Então, essas artérias, quando elas têm um calibre pequeno, quando elas são pequenas, por exemplo, as artérias do cérebro, as próprias artérias do coração, qualquer placa de gordura já causa um entupimento nela, e se ela formar um segundo entupimento, pronto, ela já fecha. Quando ela fecha, ela causa o chamado infarto.
Quer dizer, o infarto, por isso que o infarto pode ser infarto cerebral, que é o AVC isquêmico, o infarto pode ser cardíaco, quando fecha a artéria do coração, pode ser um infarto renal, e assim por diante. A palavra infarto não é específica do coração. A gente usa por modo de falar, infarto sempre se fala em coração, mas infarto pode ser em qualquer órgão. Sim. Então, quando infarta, aquele tecido que era irrigado, aquele órgão que era irrigado por uma artéria, morre e é substituído no corpo por um tecido que não tem mais função. Então, se é num pedaço do cérebro, nós vamos ter uma sequela lá, não vamos conseguir andar, não vamos conseguir falar. Se é no coração, o coração começa a ficar fraco, porque aquela área que tinha que contrair não contrai mais. Então, o infarto tem duas possibilidades. Primeiro, ele matar a pessoa naquela mesma hora, ou deixar uma sequela que muitas vezes é irreversível. Certo, agora, doutor, por que não sei se é senso comum agora, lógico, né? Mas se eu estiver errado, o senhor me corrige. Por que geralmente quando a gente vê infarto em pessoas mais jovens é fulminante, mata na hora? E as pessoas idosas já conseguem escapar, né? Teve ameaça de infarto. Não sei se existe ameaça ou se é um infarto que não matou, não sei. É o senso comum, às vezes é importante a gente esclarecer isso. Geralmente quando dá no jovem, 30 e poucos, 40 anos, é fulminante, mata. No idoso, não, né? Às vezes vai 1, 2, 3... Isso é um fato bem perceptível. O que acontece é que as artérias dos jovens, elas são únicas, né? Porque é como se fosse assim uma estrada para São Paulo, né? Certo. Ela é única. Quando ela fecha, ela causa um grande congestionamento. À medida que o indivíduo envelhece, as artérias únicas vão sendo entupidas lentamente e o organismo aprende a fazer circuitos extraordinários, além daquele. É como se a estrada principal para São Paulo fosse fechando aos poucos e os carros fossem achando soluções, estradas vicinais, etc. Ramificações, né? Ramificações. Essa é chamada circulação colateral. Sim. Então, quando fecha a artéria principal de um jovem, não tem circulação colateral ainda, porque não formou. Entendi. E aí o indivíduo morre. A mortalidade é mais intensa no dia. Apesar de ser um indivíduo mais jovem e mais saudável, a mortalidade é maior do que no indivíduo já idoso, que fecha a principal, mas já tem aquela circulação colateral que mantém ele vivo, ele chega até o hospital e ali ele consegue ser tratado. Então, esse fato que você se referiu é um fato bem verdadeiro e bem conhecido. Os infartos nos jovens são muito mais graves, de resultado muito pior do que nos idosos. Certo. Agora, doutor, essa questão que o pessoal costuma dizer também, ameaça de infarto ou princípio de infarto, isso também é verdadeiro? Isso existe, é verdadeiro. A forma como se fala, às vezes, deturpa um pouco a realidade, mas é verdadeiro, existe. O que acontece? Uma artéria, um conduito lá, né? É um tubinho, assim como se fosse um canudo de refrigerante. Certo. Aquilo ali é uma artéria. Ele vai fechando até 50%, 60%, 70%. Aí o indivíduo tem um estresse muito grande ou fuma demais. Então, às vezes, não fecha totalmente pela placa de gordura, mas pelo coágulo que se forma. E esse coágulo fecha a artéria, é tão trágico quanto se fosse uma placa de gordura. Mas dá tempo do indivíduo, chegando a um hospital, os médicos conseguirem dissolver esse coágulo ou abrir essa artéria. Então, é um ameaço de infarto, inicia o infarto, mas o médico, se for até 4 horas do início, ele consegue reverter e salvar aquele músculo do coração que estava sendo irrigado por aquela artéria. Então, muitas vezes o indivíduo chega com um infarto muito grande, que ele não ia tolerar, ia ser causa de morte ou de uma sequela muito grande. Se ele chegar num período de tempo até 3 a 4 horas do início da dor, ele pode ser tratado com sucesso. É por isso que se pede à população que não fique muitas vezes discutindo em casa, será que é estômago, vou tomar um remédio, vai na farmácia, vou dormir um pouco. Não, sentir uma dor suspeita no peito, etc., que irradia, deve
seguir para um hospital. Mesmo a rede pública hoje em Curitiba, ela é bem aparelhada para dar início ao tratamento, sabe? E na dúvida, eu sempre recomendo, toma uma aspirina. A aspirina pode ser um remédio que salve a vida, porque ela evita a formação daquele coágulo e às vezes dá tempo de você chegar até um hospital. Uma simples aspirina pode ajudar também, né? Simples aspirina de criança, não precisa nem ser aspirina de adulto. O infantil, né? Aquela infantil, né? Exatamente, O chamado AS infantil. AS infantil, melhoral infantil, qualquer uma dessas marcas. Entendi. O interesse é que seja ácido acetil salicílico, AS, tomado numa dose mínima de 100 miligramas, que é o infantil. Certo. E os sintomas, doutor, além da dor no peito, algum outro sintoma inicial que a pessoa possa identificar que está sofrendo um infarto? A dor é o principal. Ela é tão característica que mesmo uma pessoa que nunca teve, ela diz, eu estou tendo algum problema no coração. Ela é característica, ela é constritiva, ela não melhora com posição nenhuma. Então, por isso, as pessoas dizem, eu estou com uma dor aqui, põe o dedo no local da dor. Isso não existe, não é coração. A dor cardíaca, ela é um pouco espalhada, ela é constritiva, como se estivesse apertando, e ela irradia com frequência para o queixo, para o pescoço, para o braço. Claro, existem exceções, existem até pacientes que não têm dor, que chegam ao hospital infartados sem sintoma nenhum. Mas o normal é esse sintoma que nós referimos como dor. Agora, associado a isso, pode haver tontura, um mal-estar súbito, o indivíduo começa a suar, enjoo, vômito, sem uma explicação gástrica, né? O indivíduo começa a sentir um enjoo muito forte, aí tem vontade de vomitar, sempre ficar atento a isso, né? Não achar que tudo é fácil de lidar, seja estômago, etc. Vai para um hospital, que hoje existe nos hospitais as chamadas unidades de dor torácica, que são capazes, por uma questão de diretrizes, assim, colocar você numa rota. A rota vai de 1 a 5. Desde o indivíduo que levou a bolada no peito e está com dor no tórax, até o indivíduo infartado, os diversos graus de dor no peito podem ser tratados dentro de uma unidade dessa. Isso hoje é prerrogativa de um hospital de boa qualidade. Certo, e é bom cuidar, sempre até o senhor falou, para não confundir e tal, se acha, porque ela pode ser confundida com dor de estômago, né? Então a pessoa tem que cuidar um pouquinho. Tem um tipo de infarto que é muito frequente, a confusão com dor de estômago, principalmente aqueles pacientes que têm, às vezes, uma úlcera, uma gastrite, eles acham que é a gastrite atacando novamente e às vezes é um infarto iniciando. Sempre lembrar que o período de chegada no hospital para ter bom resultado é até 4 horas. Então, se você ficar em casa tentando fazer remédio caseiro ou esperando alguém chegar, está em dúvida, entra num táxi, ou chama um filho, ou chama um pai e vai para o hospital. Mesmo a rede pública, nossa rede pública em Curitiba tem o acionamento para o infarto agudo, ele tem um critério de emergência, não é uma cidade desprovida. Curitiba, graças a Deus, tem uma boa assistência na área da cardiológica. Certo. Doutor, agora é importante, claro, a gente tentar evitar chegar num ponto desse, né? Até o papel do médico, domingo é o dia, né, do cardiologista, e a pessoa deve procurar este profissional não só quando sente alguma coisa do gênero. É importante que procure antes, até para trabalhar a questão da prevenção. De quanto em quanto tempo e a partir de que idade a pessoa deve procurar um cardiologista para fazer o seu check-up, né? Com quantos anos se faz o primeiro e depois disso, de quanto em quanto tempo? Se você tem história familiar, pai, mãe, irmãos com doença cardíaca, é bom fazer um check-up logo lá pelos seus 30 anos, 30 e poucos anos. Eu tenho pacientes eu tenho até parentes com 36 anos operados em 4, 5 pontos de safena. Nossa. Então, a idade não é mais limite. Agora, se você não tem história familiar, é interessante sempre fazer uma dosagem de colesterol para ver se esse colesterol teu é errado ou não. Se ele for errado, aí compensa ser investigado
por um médico especialista nisso. Agora, se você não tem colesterol alterado, fez sua dosagem aos 30 anos, está tudo bem, aí eu recomendo que seja depois dos 40 anos o indivíduo comece fazendo o teste de esforço, né? Que é o teste mais fidedigno. O eletro, sozinho, ele é perigoso, porque a quantidade de exames normais em pacientes que têm doença é muito grande. Então, o melhor é o teste de esforço, que é um eletro feito durante um pico de esforço, numa esteira ou numa bicicleta. Isso é requisitado por um médico, é um exame muito simples, leva 25, 30 minutos e ele é muito elucidativo. Existem uns exames mais sofisticados hoje que a gente pode ver a quantidade de cálcio nas coronárias. Isso é um exame muito bom. Mas é um exame que eu já destinaria àquelas pessoas que têm uma história de doença na família ou até esse próprio já comprovada. A gente pode saber se a doença está avançada ou não. Isso um cardiologista sabe muito bem o que fazer. Certo. Doutor Luiz Fernando Kubrusli, conversando conosco aqui no canal aberto desta sexta-feira, até por conta do domingo ser o dia do cardiologista. Doutor, parabéns pela sua profissão, né, pela sua escolha. Né? Continue sempre atendendo aí muito bem. Obrigado, né, por atender a Rádio RB2 hoje com as informações. É importante a gente, né, disseminar a informação, o conhecimento, né, as dicas. Né? Obrigado mais uma vez e parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado a vocês, um bom fim de semana a todos. Vou aproveitar aí nosso friozinho de Curitiba. Um abraço a todos. Abraço, passar bem. 8h54, gente. 8h37 agora, bom dia. No Canal Aberto, o convidado do dia. Muito bem, conversamos agora, o nosso convidado hoje através do telefone, né? Mas com a informação, um bate-papo aqui também muito importante com a gente, é o Dr. Luiz Fernando Kubrusli, até por conta do próximo domingo, dia 14, que é o dia do cardiologista. E o Dr. Luiz Fernando Kubrusli, ele é cirurgião cardiovascular e diretor clínico do Hospital Vita e conversa agora, né, sobre essa importante data. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Douglas. Bom dia a todo mundo, a todos os ouvintes. Obrigado por nos atender aí na manhã desta sexta-feira, para falarmos um pouquinho aí sobre a sua profissão e, é claro, né, do seu trabalho, que é muito importante, né? Importante para o senhor também, claro, e importante para as pessoas que o senhor atende. Afinal de contas, o coração, né, tem que estar em dia, tem que estar em ordem, né? Tem até aquela brincadeira, as pessoas perguntar qual a parte do corpo que você mais gosta. Eu já respondo, é o coração. Ah, por quê? Ele nunca me deixou na mão, né? Mas para ele não deixar a gente na mão, a gente tem que ter alguns cuidados, não é mesmo, doutor? É isso aí, é um órgão único, né? Nós temos 2 rins, o nosso fígado tem vários lobos que podem funcionar, mas o coração é um só, e ele, uma vez estragado, não tem solução, né? Tem que trocar, porque é hoje uma dificuldade, ou tentar arrumar. Então é importante que a gente faça a prevenção dos cuidados dele, como a gente faz a prevenção dos carros da gente, etc. Certo. Agora a gente tem alguns dados aqui, até de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, que as doenças cardiovasculares, doutor, elas são as principais causas mundiais de morte. Só no Brasil, por exemplo, 300 mil pessoas morrem anualmente, ou seja, um óbito a cada 2 minutos é causado por esse tipo de enfermidade. É um número alarmante, não é não? O que mais chama atenção é que é uma doença que mata independente da situação econômica do país. Você imagine que a maior causa de morte em qualquer lugar do planeta são as doenças cardiovasculares. Né? Não tem influência nem no progresso financeiro, científico. Se você for para o Canadá, se você for para os Estados Unidos, ou for para Sri Lanka, ou for para a África, todos, o primeiro lugar na lista dos causadores de morte são as doenças cardiovasculares, né? As 4 principais, que é o infarto, doença periférica, AVC e a tal chamada morte súbita. Sim. Então é uma doença que leva vidas diariamente.
gente passa uma noite num pronto-socorro e é o suficiente para você ver 2, 3 pessoas, às vezes, chegarem ou numa situação irreversível ou numa situação em óbito, que por doença cardiovascular, que seria totalmente prevenível e tratável. Sim. Agora, doutor, quais pessoas estão mais propensas a terem problemas do coração, né? Problemas cardiovasculares? Na verdade, assim, como a gente fala, doença cardíaca, a principal doença é o depósito de gordura nas nossas artérias, né? Esse depósito de gordura pode estar ainda associado a outras doenças, como pressão alta, etc. Mas é esse depósito que causa a maior parte das doenças, né? E esse depósito se ocorre quando as gorduras chamadas saturadas, para a gente entender o que é gordura saturada, são as gorduras animais, né? Se eu tomo 1 litro de óleo de granola, eu não estou comendo nenhum colesterol. Agora, se eu passar aquela manteiguinha inocente no pão, a manteiga, eu estou consumindo colesterol. Quer dizer, tudo que vier do animal, as gorduras que vêm dos animais, são as gorduras que causam, quando em excesso, o entupimento das artérias. Então, veja só, se você tem uma artéria, né? A artéria, o que ela é? São tubos que carregam o sangue do coração para os diversos órgãos, inclusive irrigam o próprio coração. Então, essas artérias, quando elas têm um calibre pequeno, quando elas são pequenas, por exemplo, as artérias do cérebro, as próprias artérias do coração, qualquer placa de gordura já causa um entupimento nela, e se ela formar um segundo entupimento, pronto, ela já fecha. Quando ela fecha, ela causa o chamado infarto. Quer dizer, o infarto, por isso que o infarto pode ser infarto cerebral, que é o AVC isquêmico, o infarto pode ser cardíaco, quando fecha a artéria do coração, pode ser um infarto renal, e assim por diante. A palavra infarto não é específica do coração. A gente usa por modo de falar, infarto sempre se fala em coração, mas infarto pode ser em qualquer órgão. Sim. Então, quando infarta, aquele tecido que era irrigado, aquele órgão que era irrigado por uma artéria, morre e é substituído no corpo por um tecido que não tem mais função. Então, se é num pedaço do cérebro, nós vamos ter uma sequela lá, não vamos conseguir andar, não vamos conseguir falar. Se é no coração, o coração começa a ficar fraco, porque aquela área que tinha que contrair não contrai mais. Então, o infarto tem 2 possibilidades. Primeiro, ele matar a pessoa naquela mesma hora, ou deixar uma sequela que muitas vezes é irreversível. Certo, agora, doutor, por que não sei se é senso comum agora, lógico, né? Mas se eu estiver errado, o senhor me corrige. Por que geralmente quando a gente vê infarto em pessoas mais jovens é fulminante, mata na hora? E as pessoas idosas já conseguem escapar, né? Teve ameaça de infarto. Não sei se existe ameaça ou se é um infarto que não matou, não sei. É o senso comum, às vezes é importante a gente esclarecer isso. Geralmente quando dá no jovem, 30 e poucos, 40 anos, é fulminante, mata. No idoso, não, né? Às vezes vai 1, 2, 3... Isso é um fato bem perceptível. O que acontece é que as artérias dos jovens, elas são únicas, né? Porque é como se fosse assim uma estrada para São Paulo, né? Certo. Ela é única. Quando ela fecha, ela causa um grande congestionamento. À medida que o indivíduo envelhece, as artérias únicas vão sendo entupidas lentamente e o organismo aprende a fazer circuitos extraordinários, além daquele. É como se a estrada principal para São Paulo fosse fechando aos poucos e os carros fossem achando soluções, estradas vicinais, etc. Ramificações, né? Ramificações. Essa é chamada circulação colateral. Sim. Então, quando fecha a artéria principal de um jovem, não tem circulação colateral ainda, porque não formou. Entendi. E aí o indivíduo morre. A mortalidade é mais intensa no dia. Apesar de ser um indivíduo mais jovem e mais saudável, a mortalidade é maior do que no indivíduo já idoso, que fecha a principal, mas já tem aquela circulação colateral que mantém ele vivo, ele chega até o hospital e ali ele consegue ser tratado.
Então, esse fato que você se referiu é um fato bem verdadeiro e bem conhecido. Os infartos nos jovens são muito mais graves, de resultado muito pior do que nos idosos. Certo. Agora, doutor, essa questão que o pessoal costuma dizer também, ameaça de infarto ou princípio de infarto, isso também é verdadeiro? Isso existe, é verdadeiro. A forma como se fala, às vezes, deturpa um pouco a realidade, mas é verdadeiro, existe. O que acontece? Uma artéria, um conduito lá, né? É um tubinho, assim como se fosse um canudo de refrigerante. Certo. Aquilo ali é uma artéria. Ele vai fechando até 50%, 60%, 70%. Aí o indivíduo tem um estresse muito grande ou fuma demais. Então, às vezes, não fecha totalmente pela placa de gordura, mas pelo coágulo que se forma. E esse coágulo fecha a artéria, é tão trágico quanto se fosse uma placa de gordura. Mas dá tempo do indivíduo, chegando a um hospital, os médicos conseguirem dissolver esse coágulo ou abrir essa artéria. Então, é um ameaço de infarto, inicia o infarto, mas o médico, se for até 4 horas do início, ele consegue reverter e salvar aquele músculo do coração que estava sendo irrigado por aquela artéria. Então, muitas vezes o indivíduo chega com um infarto muito grande, que ele não ia tolerar, ia ser causa de morte ou de uma sequela muito grande. Se ele chegar num período de tempo até 3 a 4 horas do início da dor, ele pode ser tratado com sucesso. É por isso que se pede à população que não fique muitas vezes discutindo em casa, será que é estômago, toma um remédio, vai na farmácia, vou dormir um pouco. Não, sentiu uma dor suspeita no peito, etc., que irradia, deve seguir para um hospital. Mesmo a rede pública hoje em Curitiba, ela é bem aparelhada para dar início ao tratamento, sabe? E na dúvida, eu sempre recomendo, toma uma aspirina. A aspirina pode ser um remédio que salve a vida, porque ela evita a formação daquele coágulo e às vezes dá tempo de você chegar até um hospital. Uma simples aspirina pode ajudar também, né? Simples aspirina de criança, não precisa nem ser aspirina de adulto. O infantil, né? Aquela infantil, né? Exatamente, O chamado AS infantil? AS infantil, melhoral infantil, qualquer uma dessas marcas. Entendi. O interesse é que seja ácido acetil salicílico, AS, tomado numa dose mínima de 100 miligramas, que é o infantil. Certo. E os sintomas, doutor, além da dor no peito, algum outro sintoma inicial que a pessoa possa identificar que está sofrendo um infarto? A dor é o principal. Ela é tão característica que mesmo uma pessoa que nunca teve, ela diz, eu estou tendo algum problema no coração. Ela é característica, ela é constritiva, ela não melhora com posição nenhuma. Então, por isso as pessoas dizem, eu estou com uma dor aqui, põe o dedo no local da dor. Isso não existe, não é coração. A dor cardíaca, ela é um pouco espalhada, ela é constritiva, como se estivesse apertando, e ela irradia com frequência para o queixo, para o pescoço, para o braço. Claro, existem exceções, existem até pacientes que não têm dor, que chegam ao hospital infartados sem sintoma nenhum. Mas o normal é esse sintoma que nós referimos como dor. Agora, associado a isso, pode haver tontura, um mal-estar súbito, o indivíduo começa a suar, enjoo, vômito, sem uma explicação gástrica, né? O indivíduo começa a sentir um enjoo muito forte, aí tem vontade de vomitar, sempre ficar atento a isso, né? Não achar que tudo é fácil de lidar, seja estômago, etc. Vai para um hospital, que hoje existe nos hospitais, as chamadas unidades de dor torácica, que são capazes, por uma questão de diretrizes, assim, colocar você numa rota. A rota vai de 1 a 5. Desde o indivíduo que levou uma bolada no peito e está com dor no tórax, até o indivíduo infartado, os diversos graus de dor no peito podem ser tratados dentro de uma unidade dessa. Isso hoje é prerrogativa de um hospital de boa qualidade. Certo, e é bom cuidar, sempre até o senhor falou, para não confundir e tal, se acha, porque ela pode ser confundida com dor de estômago, né? Então a pessoa tem que cuidar um pouquinho. Tem um tipo de infarto que é muito frequente,
a confusão com dor de estômago, principalmente aqueles pacientes que têm, às vezes, uma úlcera, uma gastrite, eles acham que é a gastrite atacando novamente e às vezes é um infarto iniciando. Sempre lembrar que o período de chegada no hospital para ter bom resultado é até 4 horas. Sim. Então, se você ficar em casa tentando fazer remédio caseiro ou esperando alguém chegar, está em dúvida, entra num táxi ou chama um filho, chama um pai e vai para o hospital. Mesmo a rede pública, nossa rede pública em Curitiba tem o acionamento para o infarto agudo, ele tem um critério de emergência, não é uma cidade desprovida. Curitiba, graças a Deus, tem uma boa assistência na área da cardiológica. Certo. Doutor, agora é importante, claro, a gente tentar evitar chegar num ponto desse, né? Até o papel do médico, domingo é o dia, né, do cardiologista, e a pessoa deve procurar este profissional não só quando sente alguma coisa do gênero. É importante que procure antes, até para trabalhar a questão da prevenção. De quanto em quanto tempo e a partir de que idade a pessoa deve procurar um cardiologista para fazer o seu check-up, né? Com quantos anos se faz o primeiro e depois disso, de quanto em quanto tempo? Se você tem história familiar, pai, mãe, irmãos com doença cardíaca, é bom fazer um check-up logo lá pelos seus 30 anos, 30 e poucos anos. Eu tenho pacientes eu tenho até parentes com 36 anos operados em 4, 5 pontos de safena. Nossa. Então, a idade não é mais limite. Agora, se você não tem história familiar, é interessante sempre fazer uma dosagem de colesterol para ver se esse colesterol teu é errado ou não. Se ele for errado, aí compensa ser investigado por um médico especialista nisso. Agora, se você não tem colesterol alterado, fez sua dosagem aos 30 anos, está tudo bem, aí eu recomendo que seja depois dos 40 anos o indivíduo comece fazendo o teste de esforço, né? Que é o teste mais fidedigno. O eletro, sozinho, ele é perigoso, porque a quantidade de exames normais em pacientes que têm doença é muito grande. Então, o melhor é o teste de esforço, que é um eletro feito durante um pico de esforço, numa esteira ou numa bicicleta. Isso é requisitado por um médico, é um exame muito simples, leva 25, 30 minutos e ele é muito elucidativo. Existem uns exames mais sofisticados hoje que a gente pode ver a quantidade de cálcio nas coronárias. Isso é um exame muito bom. Mas é um exame que eu já destinaria àquelas pessoas que têm uma história de doença na família ou até em si próprio já comprovada. Então, a gente pode saber se a doença está avançada ou não. Isso um cardiologista sabe muito bem o que fazer. Certo. Doutor Luiz Fernando Kubrusli, conversando conosco aqui no canal aberto desta sexta-feira, até por conta do domingo ser o dia do cardiologista. Doutor, parabéns pela sua profissão, né, pela sua escolha. Né? Continue sempre atendendo aí muito bem. Obrigado, né, por atender a Rádio RB2 hoje com as informações. É importante a gente, né, disseminar a informação, o conhecimento, né, as dicas. Né? Obrigado mais uma vez e parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado a vocês. Um bom fim de semana a todos. Vamos aproveitar aí nosso friozinho de Curitiba. Um abraço a todos. Abraço, passar bem. 8h54, gente.